A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus pelas maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor possa me dar graça para falar à sua igreja. Ainda bem que os irmãos já oraram. Porque a gente chega aqui e fica totalmente inseguro. Deus tenha misericórdia. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. Assim, pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Aleluias. Todas as coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas em Cristo Jesus. Se eu tivesse um título para dar para essa palavra, as boas novas, as novidades do Senhor, o novo tempo, uma nova vida, um novo viver. Amém? Então, com todo o meu entusiasmo, irmãos, esse ano que se iniciou, finalzinho do ano, Deus tem tocado no meu coração, às vezes tem me contido, porque às vezes a gente é limitado, em expressar toda essa alegria de estar na presença de Deus, de estar com o povo de Deus. E o nosso Deus é um Deus renovador, é um Deus que se renova a cada dia, a cada manhã, como diz a música. Amém? Eu creio nisso. Os irmãos creem nisso? Que nosso Deus é um Deus maravilhoso e nós vamos continuar nesse Deus. Então, a minha palavra que eu gostaria de estar ministrando aos irmãos é realmente transferir essa alegria. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo, irmãos, com muita alegria estar falando isso. Amém? Mas vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aleluias. Antes de iniciar, eu gostaria de mostrar umas imagens para os irmãos se sintonizar melhor. Cadê o meu auxiliar ali? Remendo de pano remendo novo em pano velho. Tem muitos costureiros aqui, tem irmãos que têm até indústria de confecção, sabe que se você pegar um pano velho e costurar um pano novo e costurar numa roupa velha, o que vai acontecer? Vai aumentar o buraco. Por quê? Quando se der a primeira lavada, aquele pano vai encolher ou vai esticar, ele vai estourar as costuras. Correto? E Jesus, nosso Deus, Ele é muito sábio. Ele, quando fala isso, irmãos, Jesus é muito simples. Como Ele estava falando para pessoas, naquela época, não se tinha tanta roupa que nem hoje. Os irmãos usavam uma roupa por vários anos.
Não tinha nem shopping center para ir trocar de camiseta, de calça, de saia. Não, era uma roupa só. Muitos tinham uma só para muito tempo. Só trocava quando acabava aquela roupa. Então ele deu um exemplo simples, para que todos entendessem. Se eu pego um remendo novo e ponho numa roupa velha, vai aumentar o buraco. Certo? Então ele fez um exemplo disso daí. Então, remendo novo em pano velho, não dá certo. Amém? Mas também Jesus falou, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho. O que é odre? Os irmãos já viram odre? Isso é um odre. Como que era feito isso, irmãos? Esse daí, essa figura, é um odre pequeno. Mas os irmãos, na época eles faziam o odre de um animal. Eles tiravam toda a carne do animal e deixavam a pele inteira. E depois amarrava as patinhas e o pescoço e só ficava aquele bico ali. Esse aí já é um pouco mais trabalhoso, esse aí já é mais moderninho. Tem até uma correinha ali, ó. Mas eu não achei uma imagem mais... E aí o que eles faziam? Pegava esse couro e deixava na fumaça, para que a fumaça ia secando e a fumaça espantava os insetos e ela não se deteriorava. Para quê? Para que aquilo se curtia, aí eles limpavam, e esse odre eles carregavam água, leite, azeite e vinho. E como aquele povo naquela época, eles andavam muito, eles tinham que levar essas coisas. Porque não tinha muito nos lugares, não tinha supermercados, né? Com tanta abundância que nem hoje. Então eles carregavam isso. Então eram feito disso o odre, para carregar o vinho. A próxima imagem aí, só para os irmãos se sintonizar. É só 3 imagens, irmão. Olha lá, ó. Esse daí já é um homem carregando um odre, olha lá. Está até curvado de tanto peso. Ou é água, ou é vinho, ou é leite, ou é azeite. Certo? Mas Jesus se referiu nessa passagem a vinho. Por que o Senhor fala de vinho novo em odre velho? O odre, irmão, se você coloca um vinho, aliás, você pega um odre novo e você coloca o vinho, o que acontece? Aquele vinho vai fermentando e ele estica aquela pele, tá? Com o tempo ela estica, porque ela se torna flexível e vai até no limite dela, certo? Aí com o tempo, aquilo vai desgastando, né? E se você pega um vinho novo e coloca num odre velho, o vinho vai fermentar ali dentro, o vinho novo, ele vai dilatar e pode estourar o odre e se perder o vinho. Correto? Então, só para os irmãos se sintonizar, o que Jesus estava se referindo era isso. Eram coisas simples daquela época que se faziam e que o povo vivia. Certo? Que era o dia a dia deles. Hoje a gente carrega celular, naquela época eram essas coisas que eles carregavam. Era comida, era bebida, era essas coisas. Nem Bíblia tinha, né? Amém? Então, os irmãos se sintonizaram o que é um odre. Olha lá, aquele lá é um animalzinho, ó, que eles amarraram e tal. Só para os irmãos entender. Para quem nunca viu, aí está tendo uma oportunidade. Amém? Por que Jesus, logo de cara, os irmãos chegam? Eu não vou falar sobre jejum, tá? Porque a questão foi no jejum. Vinho novo em odre velho. Eu creio, irmãos, que Deus quer fazer coisas novas com nós. Nós somos os odres do Senhor Jesus. Ele quer colocar o vinho novo dentro de nós. Mas se o nosso odre estiver velho, estiver cheio de... Com o tempo, quando vai usando esse odre, aqueles restos do vinho, os irmãos já tomou suco de uva, vai acumulando aquele... Sedimentando, vai ficando aquele negócio. Então tem que limpar, tem que tirar essas coisas velhas. Porque senão, vai perdendo o efeito. Certo? Então nós somos esses odres. E Deus quer renovar a nossa vida. Deus nos escolheu para colocar
coisas novas. E muitas vezes, nós não deixamos o Senhor trabalhar assim. Não é verdade? E naquele tempo, quando os discípulos chegaram, os discípulos de João chegaram e falaram isso para ele, Jesus, com toda a sabedoria, ele estava quebrando uma tradição, quebrando um ritualismo, quebrando aquelas coisas que segura, que não ia conseguir conter o Espírito Santo de Deus. Aquela tradição farisaica, né? Farisaica, aquela tradição farisaica que eles tinham. Jesus já falou, não se pode fazer isso, não se pode usar o velho para colocar o novo. Então aqui nós entendemos o que Jesus falou. Em Gênesis 3, capítulo 1, diz assim, a palavra fala assim, versículo 3, haja luz. Aqui está onde que o Senhor me tocou, que daqui Ele me direcionou para esse Mateus 9. Haja luz. Quando o Senhor Deus falou assim, haja luz, o mundo era sem treva, o mundo estava em trevas e vazia, e não tinha nada, era o caos. E Deus disse, haja luz. E o que aconteceu na sequência do versículo? Houve luz. Irmãos, quando Deus nos chamou, Ele nos falou assim, Wellington, haja luz na tua vida. E a luz se fez. A luz se fez. E assim na vida de cada um dos irmãos. Deus nos chamou e disse, haja luz. Comigo foi há 33 anos atrás que aconteceu isso. Eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor e me decidi a seguir o Senhor. E eu sei que cada um dos irmãos aqui, eu estou falando aqui, os irmãos estão se lembrando de quando foi que aconteceu isso com vocês também. Aí a forma que foi que aconteceu. Cada um foi de um jeito. Não é verdade, irmãos? E o Senhor veio e tocou nos nossos corações. E Ele foi limpando o odre para colocar coisas novas. Não é verdade? O meu coração naquela época era cheio de uma tradição romana, né? A gente ia na igreja católica romana. E Deus foi tirando, Deus limpou tudo. Porque não pode, dentro do odre, ter coisas velhas, senão o novo não entra. Como diz a lei de Lavoisier, né? Um corpo não ocupa o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço. Né? Não tem como um corpo ocupar, dois corpos não pode ocupar o mesmo espaço. Não existe, não tem como. Ou fica um ou fica o outro. Né? Amém? Então, haja luz e houve luz, porque Deus é assim, quando Ele começa, Ele faz acontecer, e assim Deus faz conosco. Amém? Em João 1, capítulo 5, vamos ler lá. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, quando a luz chega num lugar, ela clareia. As trevas não têm como permanecer, porque Jesus entrou e a luz clareou. Então tem que ter luz. E assim somos nós. Nós temos que ter luz, porque se nós professamos a Jesus e temos um compromisso com Ele, nós temos que refletir a luz de Cristo. Correto? Nem todos vão refletir a luz na mesma intensidade, porque existe vários tipos de lâmpada. Existe lâmpada de 10, lâmpada de 20, lâmpada de 30. Eu trabalho com material elétrico, a gente sabe. Agora vem as lâmpadas de LED. Cada lâmpada é um tom de luz. Então, mas é luz. Tá? Então não podemos nivelar todo mundo. Tem que refletir a mesma luz. Cada um reflete a luz daquilo que Deus
tem colocado dentro dele e daquilo que a gente permite que reflita. Amém? Então não fica falando, eu não sou luz. Não, todos nós somos luz. Amém? E João, no versículo 9 ainda, em João, fala assim, irmãos, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, e o verbo foi feito por intermédio dele. Não, espera aí. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Irmãos, quando o Senhor veio na nossa vida, Ele nos transformou em filhos. Desculpa. Ele nos fez filhos dele. Não tem como eu falar que não sou filho de Deus, porque nós somos. Olha aí para o teu irmão, é um filho de Deus. Olha aí. Tem irmão aqui de todo tipo, todo porte físico. Tem irmãos, é um filho de Deus, é um escolhido, é ungido do Senhor, é um odre de Deus que tem que estar sempre pronto para se colocar o vinho novo e se renovar. Amém? Em Romanos 12, versículo 1. Vamos lá em Romanos 12. Olha o que o irmão nos diz. Rogo-vos, pois, escolhidos do Senhor, amadinhos de Deus, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar mente. Renovar mente. Quando nós lemos lá em João, que ele veio para aqueles que eram seus, eles não receberam, mas todos quantos o receberam, ele os fez filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos. Então nós temos que renovar a nossa mente. Renovar o nosso modo de pensar. E deixar Deus colocar coisas novas dentro de nós. Não podemos ficar como estátua, parado. Não, eu tenho uma tradição. Eu vou ali, eu sento ali, eu saio dali, eu levanto a mão, eu bato palma, eu vou embora. Não é assim, irmãos. Aquilo é culto antigo, é culto dos fariseus. Hoje, qual que é o nosso culto? O nosso culto é esse feeling que nós temos aqui, essa comunhão que nós temos. É esse estarmos juntos. Isso daqui é o renovar. Isso é o nosso culto. Eu me preocupar com o meu irmão, eu amar o meu irmão, eu estar com o meu irmão. Eu não sei, mas essa semana o Figueira mexeu com todo mundo, irmãos. Todo mundo. Quem não orou, nem nunca orou, acho que essa semana orou. Porque como o Figueira é uma pessoa de muito feeling, né, eu falo que o Figueira, ele mela todo mundo. Todo mundo orou pelo Figueira. O Zap então só dava Figueira. Né? Por que isso, irmãos? É amor, isso tem que ser com todos nós. Isso é coisa de Deus, isso é reino dos céus.
nos preocuparmos com os nossos irmãos. Isso é odre novo, é vinho novo. Amém? Ainda em 2 Tessalonicenses, um pouquinho aí para frente. Colossenses, Tessalonicenses. Segundo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para santificação no Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus nos chamou, irmãos, lá na primeira vez que Ele nos chamou, a intenção dele é nos tornarmos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. E os irmãos sabem quanto que isso é difícil, quanto que esse odre é duro, quanto que esse odre não é maleável. Quantas vezes nós não aceitamos o novo dentro de nós? Quantas vezes nós falamos não para o novo? E geralmente o novo traz uma insegurança. Tudo que é novo traz uma insegurança para nós. Traz um medo. Mas em Deus não. Se nós entendemos esta palavra, nós sabemos que todo o novo de Deus é alegria, é segurança, é paz, é discernimento, é comunhão. Amém? Não sei se eu já falei aqui, o versículo de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós nunca podemos esquecer isso. Com toda essa palavra que nós já falamos aqui, não tem como eu ser um crente ou um cristão que vive reclamando, lamentando, se lastimando, seja lá de qualquer coisa. Não tem como. Ou nós cremos nesse Deus, ou então nós somos um odre velho que não aceita o novo. Nós temos que aceitar e temos que andar. O odre velho, quando Jesus falou lá para os discípulos que não se pode colocar vinho novo em odre velho, o que Jesus estava falando, irmãos? A gente tem uma tendência de ser tradicionalista. Nós temos uma tendência de, não, eu aprendi assim, eu vou ficar assim, tem que ser assim, porque no passado foi assim, e acabou. Mas Deus não é assim, irmãos. Não se consegue pegar o Espírito de Deus e colocar ele dentro de 4 paredes. Não se consegue. Porque o Espírito de Deus, ele é novo. Ele se renova todos os dias. Todo sábado, quando a gente vem para esse encontro, irmãos, qual tem que ser a nossa expectativa? Eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Deus tem algo para a minha vida. Não podemos vir aqui e pensar, agora vai cantar, depois vem o dízimo, depois vem a palavra. Não, algo sempre Deus tem para nós. Senão não teria razão da gente se reunir. E muitas vezes nós não deixamos esse novo entrar na gente. Por causa do quê? Odre velho. Odre velho. Haja luz e houve luz. Amados e queridos irmãos, Deus nesses dias, Ele quer fazer algo em nossa vida. Os irmãos creem nisso? É tempo, irmãos, de nós, quando eu falo nós aqui, eu estou me referindo a esta congregação, porque é aqui que eu vivo, é aqui que eu tenho vivido todos esses tempos, é com os irmãos. Então Deus quer fazer esse novo aqui com nós. E como é que nós vamos deixar Deus fazer esse novo? Abrindo o nosso coração, aceitando a palavra do Senhor, mudando de atitude, renovando a nossa mente, deixando Deus agir. E quando assim nós o fizermos, a luz será estabelecida, a comunhão será estabelecida, a alegria será estabelecida. Cada irmão aqui é especial para Deus.
Cada irmão aqui tem um talento. Cada irmão aqui tem algo de bom para mim. Não pensa você, porque você não é estudado, porque você não é letrado, porque você está chegando aqui pela primeira vez. Até os que estão chegando pela primeira vez têm algo de bom para mim. Amém? Vocês têm algo de bom. Todo mundo tem condição de repartir aquilo que Deus colocou dentro dele com outra pessoa. E isso, irmão, nós temos que deixar fluir. É tempo de deixar a água fluir da fonte. É tempo de deixar a água jorrar da fonte. Amém? Então, o meu apelo, o que Deus tem me alegrado e tem me motivado a estar aqui falando, inclusive isso, irmãos, é motivar os irmãos a agir assim. Abra as portas do teu coração, como diz a música, né? E a palavra de Deus, abra as portas, levante a tua voz, olha para o teu irmão, olha para a igreja, olha para os irmãos, e os irmãos da liderança, quanta carga, quanta coisa, os irmãos sabem disso. Quantas coisas que temos que resolver. E nós somos o corpo de Cristo. Não podemos ser aqueles fariseus que chega e senta e exige e cumpre a lei. Não, Deus quer nos movimentar, irmãos. Nos movimentar. Deus quer que sejamos pessoas desprendidas. Se tem que visitar, vamos visitar. Se tem que ajudar com dinheiro, vamos ajudar. Se tem que curar, vamos lá para curar o irmão. Quantas palavras nós recebemos aqui um ano passado sobre cura, sobre oração, e todas as vezes que nos reunimos, é palavras que vêm, é palavras que o Senhor fala, né? Outro dia deram uma palavra aqui sobre descansar na sombra do Senhor. Irmãos, olha que coisa mais gostosa, descansar debaixo da sombra do Senhor. E onde nós estamos, eu lembro que o irmão disse que nós somos a árvore que vai fazer sombra para outros. Nós todos somos uma árvore nas mãos de Deus para fazer sombra para outros. Se achegar e chamar para debaixo dessa árvore. Amém? Então eu me alegro quando eu olho para essa palavra. Haja luz. Eu vejo Deus operando na minha vida. Eu vejo Deus operando na vida dos irmãos. É tempo, irmãos, de acordarmos para essa palavra. Eu não estou aqui querendo fazer algo assim para ser bonito, porque sabe falar. Não, é Deus que está falando. Acorda, vamos acordar, vamos desenferrujar, vamos tirar esse odre velho e vamos deixar o vinho jorrar dentro de nós. Amém, irmãos? Não fica esperando Deus descer do céu para falar. Ouve o que os irmãos estão falando. Os irmãos têm falhas, nós temos falhas, mas tem mais acerto do que falhas. Então nós temos que estar juntos e temos que andar. Temos que andar. Tem muita coisa para se fazer nesse grupo aqui. Estou falando nesse grupo, irmãos. Nesse grupo aqui de São José do Rio Preto, o qual nós nos reunimos juntos. Amém? Tem coisa para se acertar, temos muitas coisas para se acertar. Como que se acerta? Até essa semana a gente estava falando lá na reunião. Ferro com ferro, o que acontece? Se afia. Ferro com ferro se afia. Ah, eu tenho problema com aquele? Então vamos lá até nós ficar afiados os dois. Não é tempo da gente ficar guardando rancor, guardando mágoas, ressentimento. Ah, eu penso isso, eu acho aquilo. Não, vamos direto lá, vamos nos assentar, vamos ter comunhão e vamos abrir o coração para os irmãos. Amém? Os irmãos se comprometem a fazer isso. O apelo do Wellington aqui. Eis-me aqui. Haja luz e houve luz. Deus, irmãos, Deus, Ele não nos abençoa, Deus não nos dá graça para que nós tenhamos ostentação, ou então sejamos um superstar. Deus nos abençoa porque nós necessitamos de ser abençoados por Deus. Quem daqui crê nisso? Deus nos abençoa somente naquilo que nós precisamos, irmãos.
O nosso Deus é um Deus sério. Ele não fala assim, eu vou transformar aquele de lá num bom pregador, ou num profeta, ou numa pessoa que vai se destacar. Não. Aquela igreja está precisando disso, então eu vou levantar os meus profetas, eu vou levantar os meus pregadores, eu vou levantar os dons para que o meu povo seja abençoado, não para aquela pessoa ser um superstar. A igreja evangélica no mundo hoje está numa confusão, nós temos que estar atentos a isso. Homens que usam dos irmãos da palavra de Deus para crescer, ser rico, milionários, etc, etc. Não, Deus abençoa para sermos bênção na igreja. Não adianta nada eu vim aqui pregar uma palavra muito bonita e os irmãos não entendem nada e ainda sair vazio e não virar nada. Se eu venho aqui, eu oro a Deus, estivemos essa semana inteira orando, para que essa palavra entre no coração dos irmãos, e os irmãos tomam uma atitude, não porque eu falei, é porque Deus está falando, irmãos. Primeiro, Deus falou isso comigo, já vem falando. Amém? Deus provê somente nossas necessidades. Um exemplo disso, que os irmãos conhecem, 2 Reis 4, quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. Os irmãos conhecem a passagem? Os leitores da Bíblia? O que aconteceu? A mulher estava viúva, ela tinha, não creio, acho que 2 filhos, né? Aí ela vai, o marido dela e morre. Ela chama o profeta e fala, olha, teu servo morreu, e agora os meus credores vêm e querem tomar os meus filhos. Porque naquela época, se eu devia para alguém e não tinha dinheiro para pagar, mas eu tinha filho, eles tomavam os filhos para ser escravo, para pagar a dívida. Ninguém ficava sem pagar, tinha que pagar. Aí a mulher pegou, o profeta pegou e falou assim, Eliseu, né? Pega todas as vasilhas que você tem. Não, primeiro ele perguntou, o que você tem na tua casa? Ela pegou e falou assim, eu tenho uma botija de azeite. Aí o profeta falou assim, pega todas as vasilhas que você puder e traz aqui que nós vamos encher. Olha que coisa maluca, irmãos. Você pegar alguém fala assim, tem uma vasilha, vai trazer outra vasilha, eu vou pegar essa vasilha e encher aquela. O que a gente vai entender? E esvaziar outra, né? A gente fica brincando de encher vasilha. Não ia? A gente não vai pensar isso? Pela fé, aquela mulher teve fé, ela obedeceu. Pegou todas as vasilhas na vizinhança e trouxe. E o que o profeta fez? Falou, quando você chegar, vai enchendo. Ela pegou aquela botija e foi enchendo, encheu aquele monte de vasilha. Até que o filho dela falou, mãe, não tem mais vasilha. E falou para o profeta. Na hora que ela falou, encheu todas as vasilhas, o que aconteceu? O azeite parou de jorrar. Você viu que Deus não desperdiça? Deus não poderia falar assim, agora, aí, Deus poderia continuar enchendo, né, e fazer uma lambança lá, e aquela pessoa ser um superstar, ser o dono de tudo, porque azeite naquela época era como se fosse uma coisa preciosa hoje, tipo assim, $1, né, porque se vendia azeite para comprar outras coisas, né, então ela ficou milionária. Aí depois eles foram no profeta, o profeta falou assim, bom, agora, o que você faz? Você vende parte desse azeite e paga os seus credores. E o restante, você vive, você e teus filhos. E pelo que a gente entende na Bíblia, ela morreu, passou todo o tempo, viveu e não precisou de nada, porque ela foi sustentada pelo azeite. Então, irmãos, quando Deus nos abençoa, é que Ele nos abençoa naquele limite, naquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente se coloca até de joelho diante de Deus, pedindo coisas que nós não estamos precisando. Nós não estamos precisando daquilo. Depois ainda a gente reclama que porque Deus não deu. Quer um carro, temos um carro, queremos um carro novo. E assim vai, aquelas coiseiras que a gente costuma pedir para Deus. Não que não é permitido pedir, irmão. Nós temos que pedir mesmo, porque o nosso Deus é de misericórdia. Mas não exigir que Deus dê. E Deus não age assim. O exemplo disso está aqui. Aquela mulher, se aquela jarra botija continuasse jorrando, ela ia abrir uma igreja, falar, quem quiser azeite, vem aqui que eu vou vender.
que ela ia virar? Uma milionária, né? Vender a bênção de Deus. Mas Deus falou, na hora que acabou, jorrou, encerrou. Amém? E Deus na nossa vida é justamente assim. Somos odres novos. Somos odres novos. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Todos nós sabemos isso? Que nós somos o santuário de Deus. E o Espírito Santo de Deus, o vinho novo, está dentro de nós. Portanto, não deixeis que o templo de Deus se estrague. Ou se contamine. Porque nós somos esse templo. Amém? Em Efésios 1, capítulo 4, fala assim, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. A única finalidade que Deus nos chamou antes da fundação do mundo, irmãos, é para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Aleluias. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Essa semana também estávamos conversando. Irmãos, quando Deus me chamou e quando Deus chamou vocês, vocês acham que Deus chamou porque nós ou vocês mereciam alguma coisa? Sabe o que a gente merecia? O fogo do inferno. Deus foi lá e nos chamou, nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isto Deus só fez com a gente, irmãos. Sabe aqueles anjos que viveu com o Senhor na eternidade passada? Os anjos caídos, ou seja, o diabo e toda a sua legião, Deus jogou no inferno e já estão condenados. Não tem salvação para essas pessoas, para esses seres. Já estão condenados. Deus poderia pegar aquelas pessoas que ele já conhecia e resgatar. Não, Deus se alegrou em fazer isto com nós. Com nós. Deus não tem, o diabo e todos os seus anjos e todas as suas legiões não tem mais salvação. Deus não tem como falar, vou resgatar o diabo do inferno. Mas nós temos, irmãos. E aqui entra um cuidado assim, um pouquinho mais assim, puxando um gancho. Por isso que o diabo quer sagar as nossas vidas, porque ele já está condenado. E quanto mais ele estragar a obra de Deus, para ele não tem efeito nenhum. Então ele fica azucrinando a nossa vida. Fica atrapalhando, entrando, criando situações e coisas para que a gente se afaste do amor de Deus. Porque eles já estão condenados. Amém? Odres novos. O engraçado é que lá em João 2, de 1 a 11, os irmãos sabem que o primeiro milagre de Jesus, qual que foi? Qual que foi? Transformou a água em vinho. Coisa interessante, né, irmãos? Aí entram os teólogos, os estudiosos, uns falam que era vinho fermentado, outros falam que não era. Não vamos se preocupar aqui com a questão. Era vinho. Uns falam assim, mas se era casamento, tinha que ter alegria. E quem falou que para ter alegria precisa ter álcool? Álcool vai deixar você mais transpassado, mas não significa que precisa. Né? Eu me alegro com suco, me alegro com vinho também, eu me alegro com qualquer coisa, mas não precisa necessariamente ter álcool. Amém? Não é assim mesmo? A gente não é assim? O que Jesus fez nesse primeiro milagre? Porque ali Jesus começou praticamente o seu ministério. A água que ele pegou, ele falou assim, estava num casamento, e os judeus quando eles iam para uma cerimônia, eles tinham que lavar as mãos, o rosto, os pés, para participar. A água da propiciação, que eles falam, né?
A água lá que eles tinham que se purificar, da purificação. E tinha aquelas talhas. Então, se eu chegava na casa do irmão, que eu chego na casa dos irmãos, o que eu tinha que fazer? Lavar os pés, lavar as mãos. Para me purificar, porque a gente estava no mundo. Isso é tradição, isso é religiosidade. Jesus pegou justo essa água e transformou em vinho, no novo. No novo, irmãos. A água que eles tinham como santificada ali, que ele purificar, Jesus transformou em vinho. O que os homens religiosos fazem no exterior, Deus faz no interior, no coração, no espírito. Por isso que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. É interior que Deus nos cura. É interior que Deus trabalha com nós. Que Deus nos abençoa. Amém? Então, aqui Deus quebra todos os paradigmas com relação a toda a tradição. Amém? Por isso, irmãos, se um dia os irmãos chegarem aqui, eu não estou falando que nós vamos fazer isso, e ver as cadeiras diferentes, o culto diferente, faz o dízimo primeiro, a palavra por último, o louvor no começo ou no final, irmãos, não estranha. Nós estamos no mesmo espírito, vamos se renovar. Domingo temos ceia, vamos revolucionar aquela ceia, vamos com o coração contristado na presença do Senhor. A reunião de ceia é a maior festa cristã nos dias atuais. Não precisamos esperar a Páscoa. Vamos domingo que vem, um coração alegre, vai ter carne para todo mundo, mas vamos pensar na comunhão da ceia, no partir do pão. Nós estamos repartindo ali o corpo de Cristo, nós estamos ali repartindo o sangue de Jesus. Participar nesta nova aliança, renovar, ter um coração assim, de participação naquilo. Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi já há muito tempo. Por exemplo, se eu venho para esse culto, eu venho para o culto, eu tenho que participar do culto. Se eu vou num jogo de futebol, eu vou lá, eu vou assistir o jogo de futebol. Se eu vou na praia, eu vou lá para brincar na praia. Certo? Se nós vamos sair da nossa casa para ir num culto de ceia lá na chácara, vamos participar desse culto, irmãos. Se integrar, levar as nossas crianças para frente, participar ali de todos os acontecimentos, porque Deus está presente no nosso meio. O vinho de Deus está ali e o Senhor quer jorrar esse vinho em nós. Amém? Nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Chegamos lá, não vou falar de Corinthians, não vou falar de Palmeiras, não vou falar de nada. Eu quero Cristo na minha vida. Eu quero uma renovação, porque no outro dia, depois do domingo, é a segunda. E na segunda todo mundo aqui tem que trabalhar. Nós temos nossos afazeres e a coisa já complica. E a gente não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler palavra, não tem tempo para orar. Não achamos tempo para nada, porque aí nós justificamos o trabalho. Então, se temos 2 ou 3 horas para estarmos juntos, vamos se deleitar nesse Deus, irmãos. Assim é na reunião durante a semana nas casas. Assim é nesse culto aqui. Já que estamos aqui, vamos participar. Vamos buscar a Deus. Vamos ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Desculpa que eu não tenho nem autoridade para estar exortando os irmãos. Mas é com muito amor, irmãos. É uma coisa que pesa no meu coração. Amém? Odres novos. Uma coisinha bacana que eu achei, eu vou ler para os irmãos. A ciência diz que o homem não consegue viver sem água. Jesus fala assim: eu sou a fonte de água viva. Aleluias. A ciência fala, o homem não consegue viver sem o ar. Jesus fala assim, eu sou o fôlego da vida. Uau! A ciência fala, o homem não consegue viver sem a comida. Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. A ciência diz, o homem para viver precisa de luz. O Senhor Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Do que nós precisamos, irmãos? De Jesus. De Jesus, unicamente Jesus, na nossa vida.
E todas essas necessidades, elas vão se satisfazer na presença do Senhor. Amém, irmãos? Toda essa alegria. Eu não tenho ar, mas eu tenho meu Jesus, eu vou para Ele, em qualquer necessidade, em qualquer dificuldade, eu vou para Ele, porque Ele tem tudo para nós. Ele tem o vinho, Ele tem o doce mel, né? O Salmo fala assim, que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Vocês já experimentaram a doçura desse mel? Se você não experimentou, irmão, experimenta. Quando nós pegamos a palavra de Deus, muitas vezes tem uma palavra que ela vem amarga na nossa boca. Mas quando ela desce, ela adocica tudo, o nosso espírito, a nossa alma. Eu não sei como que é isso, não é remédio. É algo espiritual. Apacenta o meu coração. A palavra de Deus apacenta o meu coração. Uma coisa simples. Aí nós ficamos nas nossas lutas, e chama o irmão do terceiro banco, depois vem para o segundo, para o terceiro, até chegar no primeiro. E o primeiro não resolve também, não conseguimos resolver. É só Jesus. Tudo que nós necessitamos é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o que Deus espera de nós nesses dias? E o que Jesus disse lá? Que não se põe vinho novo em odre velho. Deus, nesses dias, nós como odres, Deus quer que nós tenhamos disposição na mão de Deus. Disposição. Quando eu falo disposição, não é disposição para arrumar cadeira, não é disposição para fazer os serviços triviais. Daí já é coisa elementar, todo mundo tem que ajudar. Porque aqui ninguém é empregado de ninguém. Nós todos temos que ajudar. Porque se na minha casa, um põe o lixo, outro dia outro faz comida, outro dia um passa roupa, outro dia lava roupa. Nós não temos empregado. É lógico que quem faz mais é a Eliette, né? Mas faz. Mas todo mundo faz, até o Tom. Por quê? Porque nós fazemos parte daquele conjunto. E a mesma coisa é esse grupo nosso aqui, irmãos. Um só irmão não consegue fazer para todo mundo. É gostoso quando a gente chega no lugar, está tudo arrumadinho, né? Ninguém pergunta assim, quem que foi que arrumou? Não, ainda bem que arrumaram aqui, porque da próxima vez, se tivesse bagunçado, eu nem ia vir. Pega um pano e vai limpar. Se você acha que está sujo, vai carpinar. É que nem hoje chegamos ali, aquela água estava quente, né? Eu e o Neu falou, vamos lá pegar, ver se tem uma água gelada. Tinha uma aguinha mais gelada, nós trocamos. Eu não estou falando isso, é um exemplo. Uma bobeira, quem está preocupado com água? Mas não custa, irmão. Quem que é o grupo? Quem está vendo? Não, é eu mesmo, eu que vou beber. Certo? Amém? Então, como que nós vamos se dispor na mão de Deus? Uma palavra assim que eu acho bem tocante que Deus nos deu foi o famoso Mateus 28, 18 a 20. Vamos até ler lá, irmãos. Mateus 28, 18 a 20. Jesus já havia sido morto e já tinha ressuscitado. E foi antes dele se ascender ao céu. Porque depois disso daqui nunca mais se viu Jesus. Fisicamente. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quanta coisa nós podemos tirar daqui, irmãos, disposição na mão do Senhor. Fazer discípulos, ensinar a palavra para as pessoas, ministrar as pessoas. O ir, é o id aqui, é de ir, é de sair da cadeira, é de sair do lugar, é de sair do nosso conforto e ir para a igreja, ou ser a igreja. Amém? E o que vai acontecer? Jesus fala assim, ensinando, eis que estou convosco.
Vocês querem ter Jesus todo dia com vocês? Vamos começar a fazer isso. Inclusive eu. A ministrar a palavra. Se preocupar com os irmãos. Ter um afeto por um irmão. Adotar um irmão para orar, sei lá. O irmão tem aquela dificuldade, eu vou adotar o irmão em oração. Amém? E eis que estou convosco todos os dias. Haja luz e houve luz. Vinho novo não se põe em odre velho. Vamos renovar o nosso odre, irmãos. Vamos nos renovar. Amém? Essa palavra que eu queria deixar com os irmãos. Os irmãos me perdoam se eu excedi algumas coisas. Mas é por amor aos irmãos. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, que nós vamos orar.